né, além do Francis Félix, onde os senhores, por favor, encaminhem as dúvidas e, de forma coletiva, as respostas vão ajudar a todos que tiverem as mesmas dificuldades, tá ok? Então, eu passo a palavra aí ao senhor doutor Luiz Carlos para iniciar o trabalho. Obrigado, doutor, pela apresentação. Boa tarde a todos. A primeira coisa que eu vou pedir para os senhores, a gente vai deixar de lado um pouco a formalidade, tá? Então, ora eu vou tratar vocês de alunos, de vocês, de doutores, senhora, tá? A segunda coisa, eu vou pedir para vocês desligarem os microfones e também desligarem as câmeras. Ok, ficou bem melhor agora, né? Eu sou o Luiz Carlos, como o doutor já me apresentou, eu sou o Luiz Carlos, sou do Tribunal de Justiça, eu sou instrutor do PJE, eu sou instrutor da área civil e criminal. A área criminal é nova até para a gente lá do tribunal, tá? Então, a gente não tem domínio 100% de tudo, mas a gente tem domínio daquilo que é do dia a dia, tá? As exceções, se eu não puder responder para vocês aquelas dúvidas, eu vou com certeza anotar e responder, se não hoje, mas no máximo amanhã, tá? Mas eu acredito que haverá perguntas no nosso perfil de hoje. É um perfil um pouco assim mais simples do que o de ontem, tá? Então, ontem a gente deu um treinamento e nesse treinamento a gente viu como cadastrar um processo, como responder e tomar ciência dos expedientes. Hoje é um treinamento focado para o pessoal de tecnologia e o pessoal, de repente, de corregedoria, tá? Principalmente esses dois perfis. Então, nós vamos ver um perfil em que é aquele que permite fazer cadastramento de todos os usuários do PJE. E também aquele perfil que permite a distribuição dos expedientes e para que os defensores possam ter acesso aos processos. A gente vai ver no nosso treinamento que um defensor só consegue ter acesso a um determinado processo depois que é distribuído para ele. E esse é um dos perfis que nós vamos ver hoje, de distribuidor. Tá ok? A gente vai reservar um espaço no final do nosso treinamento para perguntas. E essas perguntas são perguntas desses dois perfis de gestor e distribuidor e também para os alunos de ontem, tá? Que ficaram com algumas dúvidas e eles pediram espaço para perguntar e vão ficar à vontade. Tá ok, gente? Deixa eu desligar o microfone da Alessandra aqui. Tá ok? Estão me ouvindo bem? Tá ruim? Tá muito baixo? Como é que tá aí o áudio? Tá tranquilo. Tá perfeito o áudio. Tá ok. Então, antes da gente começar, eu vou falar sobre perfis, que para quem está iniciando é a maior dúvida. Qual é o perfil que eu vou ter no PJE? Tá ok? Então, vamos falar de perfil. Um momento aqui, deixa eu abrir o documento. Vocês estão vendo uma tela onde aparece escrito perfis do procurador da polícia, mas é a mesma coisa que perfil do procurador da Defensoria Pública, tá? Estão enxergando? Ok, tranquilo. Beleza. Então, vamos falar primeiro disso, tá? Então, no PJE existem aí para a Defensoria 3 perfis, num mundo assim de mais ou menos 40 perfis dentro do PJE. Então, 3 são dedicados à Defensoria Pública. O perfil de gestor, esse aqui no topo, o de distribuidor e o defensor padrão, tá bom? Cada um deles tem uma área de abrangência, tem um poder.
O poder mais alto aqui é dado para o gestor. O gestor é o único que é capaz de cadastrar outros defensores, tá? Então, a gente já tem que pensar na defensoria. Na verdade, isso já está sendo feito pelo Félix. Quais os procuradores e gestores que vão ter a competência de fazer cadastro dos usuários do PJE? Eu não sei quem são essas pessoas, vocês que vão definir, mas uma coisa é certa, essas pessoas vão ter que ter um perfil de gestor, ok? Então, o gestor ele pode cadastrar outros usuários, ele pode distribuir expedientes, pode tomar ciência, pode responder expedientes e pode até cadastrar novos processos. Então, ele pode fazer tudo, o gestor. Tá ok? O distribuidor, esse aqui, ó, ele é... Antes de falar do distribuidor, eu gosto de falar do padrão. O que é que o padrão faz? Ele toma ciência de expediente, responde expediente e distribui e cadastra processos, tá? Então, normalmente, os procuradores lá da ponta têm o perfil de defensor padrão. Normalmente é atribuído isso ao defensor padrão, aquele defensor que vai meter a mão na massa, trabalhar com processos. Mas para que ele consiga cadastrar processo, responder expedientes, tomar ciência, é necessário que esses expedientes cheguem até eles. E eles vão chegar, esses expedientes vão chegar através desse procurador distribuidor aqui, ó. Então, o procurador distribuidor, ele tem a competência de concentrar todos os expedientes que chegam e, analisando cada expediente desse, distribuir para o procurador padrão adequado. Tá ok? Então, funciona assim esses perfis. Então, dependendo da atividade que você for desenvolver aí na defensoria, no PJE, você pode receber um perfil ou até mais de um. Tá ok? Alguma pergunta aí sobre perfil? É importante perguntar, tá? Aqui, sobre isso daqui, só sobre perfil. Aí na informática, por exemplo, como é que chama a informática da defensoria, hein? Por exemplo, na polícia... É o quê? Núcleo de Tecnologia da Informação. Isso. O núcleo de tecnologia da informação, por exemplo, vai ter que ter gente que é gestor, mas normalmente não tem distribuidor nem padrão. Normalmente eles são gestores, tá? A corregedoria da defensoria é quem define quem vai receber tal perfil, né? E depois que ela toma a decisão, a TI, né, o núcleo de tecnologia, vai colocar a mão na massa, vai fazer esses cadastros, vai atribuir esses perfis. Tá ok, gente? Entenderam o cenário, mais ou menos, como é que funciona aí de perfil? Esse cadastramento, ele é solicitado normalmente para o núcleo de informática de vocês, né? Então, eu conversei rapidamente com o Félix no domingo, mas eu já vi que ele está fazendo esses cadastros e que existe um formulário online, né, onde esse formulário é preenchido por vocês, é encaminhado para a tecnologia e então vocês são cadastrados no PJE. Tá? Nós vamos ver que o PJE... Deixa eu admitir umas pessoas aqui primeiro, um momentinho. Admitir todos, tá. Nós vamos ver... Estão enxergando a minha tela de perfis? Sim. Tá, né? Nós vamos ver que no PJE existe 2 ambientes de trabalho no PJE. Um de treinamento e um de produção, tá? O de treinamento é feito para você errar. Nós vamos ver isso. Inclusive, nós vamos usar no nosso treinamento. Então, é feito para você treinar, aprender, errar à vontade, sem se preocupar com nada. Mas o ambiente produtivo, ou seja, o ambiente de produção, aquele valendo, aí você já vai ter que ter um pouco mais de cuidado. Tudo que você fizer ali, você vai responder. Tá ok? O cadastramento nesses 2 ambientes, ele é feito de maneiras... Ele é o mesmo. A maneira como ele é feito é a mesma coisa. Nós vamos ver, tá? Agora, é necessário cadastrar nos 2. São cadastros separados, tá? A gente cadastra no ambiente de treinamento qualquer pessoa, né, que solicitar aqui para mim, por exemplo.
Se alguém me solicitar da Defensoria Pública para eu cadastrar no ambiente de treinamento, eu vou cadastrar. Eu não preciso validar o dado dessa pessoa. Mas se ela pedir para eu cadastrar no ambiente produtivo, eu já não vou mais fazer. Aí já vou repassar para o Félix, tá? Porque ele tem como validar o dado ou os dados de quem está solicitando o cadastro. Tá ok? Porque senão eu corro o risco de cadastrar alguém na produção que não é da Defensoria. Eu não tenho como validar os dados. Tá ok sobre cadastro? Daqui a pouco a gente vai ver como cadastrar, tá? Alguma pergunta, gente? Parece que não, né? Vamos seguir então, tá? Muito bem, agora eu vou compartilhar para vocês outra tela, tá? Vou compartilhar. Estão enxergando uma nova tela, onde está escrito Poder Judiciário? Tá. E o resto do pessoal? Todo mundo está vendo Poder Judiciário, ok? Quem não estiver vendo, por favor, aí, diga, olha, eu não estou vendo nada. Ok, então. Para usar o PJE, a gente parte do portal externo do tribunal. O tribunal ele tem dois portais, o interno e o externo. O externo é esse que você está vendo, onde predomina a cor aí branca e azul, tá ok? O que você tem que anotar? Pegue um pedaço de papel aí, olha, e anote isso que eu acabei de destacar aqui, ó. Tá? Esse aqui é o nosso endereço. Essa é a maneira que eu chamo assim mais primitiva de entrar no portal. Você vai criar um atalho na sua área de trabalho, mas se você escrever www.tjpa.justiça.br/portal externo, com P maiúsculo e E maiúsculo, você vem bater aqui, tá ok? Então, esse é o portal externo do TJ. E é a partir dele que nós vamos acessar o PJE, tá ok? Então, lá vai. Descendo um pouco, eu vejo bem aqui, ó, um link, PJE, Processo Judicial Eletrônico. Vou dar um clique. Pronto, eu acabei de sair do portal externo do tribunal e agora eu estou no portal do PJE. Olha aqui eu destacando, ó, portal do PJE, tá ok? Eu ainda não estou na aplicação PJE, só no portal. Daqui a pouco nós vamos entrar de fato no PJE. Antes de entrar no PJE, perceba aqui na esquerda que existem vários links que te levam para algum lugar, tá vendo? Olha como aparece uma mãozinha aí, tá? De todos esses links, eu vou falar de os 3 mais importantes aqui para a gente, tá? 3 ou 2, porque no nosso perfil, acho que 2 links aqui é suficiente. Olha, ambiente de treinamento, tá vendo? Então, se você pensa em treinar no PJE, ou seja, errar à vontade sem se preocupar, você tem que primeiro clicar aí, em ambiente de treinamento. Depois de clicar aqui, é que você vai clicar em primeiro grau, tá ok? Ou seja, se eu clicar agora em primeiro grau, eu vou entrar num ambiente produtivo e não de treinamento. Eu vou dar um clique lá em treinamento para você perceber que vai aparecer escrito aqui, treinamento. Lá vai, ó. Ambiente de treinamento. Olha como apareceu escrito aqui, ambiente de treinamento. Então, se eu clicar em primeiro grau agora, eu vou entrar no PJE no ambiente de treinamento, tá ok? Uma outra dica importante, é bom você anotar num pedaço de papel, olha. Às vezes a gente não sabe se está num ambiente de treinamento ou se está num ambiente produtivo, pode acontecer quando a gente está iniciando. Então, uma maneira de você identificar, até porque isso aqui vai sumir depois, é olhar aqui para cima, onde está o link, ó. Se tiver essa palavra aqui, ó, treinamento, é porque você está num ambiente de treinamento. Se essa palavra não aparecer aí no meio desse link, você está no ambiente produtivo. Vocês têm uma dúvida, alguma dúvida sobre isso? Isso é importante, porque quando a gente está começando, pode acontecer de o aluno achar que está num ambiente de treinamento e começa a fazer um monte de coisa lá de teste. E quando vê, já era um ambiente de produção, aí complica. Tá ok? Já vi acontecer isso. Poucas vezes, mas eu já vi acontecer. Vocês estão me ouvindo, gente?
Alô? Sim, estamos. Pelo menos eu, né? Pelo menos veio uma voz aí, um feedback. Pelo menos um, né? Tá. Muito bem. Então, alguma pergunta sobre como entrar no ambiente de treinamento ou como entrar no ambiente de produção? O que define a diferença de um para outro é o fato de eu clicar bem aqui. Ó. Se eu clicar aqui, eu já estou no ambiente de treinamento. Aí você diz, e agora? Mas eu não quero treinamento, eu quero produção. Como é que eu faço? Ora, se eu clicar aqui de novo, olha, ambiente de treinamento, não muda nada, tá? Eu sempre vou estar no ambiente de treinamento. Olha a palavra lá em cima. Só tem um jeito, você fechar essa aba, tá? E entrar de novo no PJE. Nota que eu voltei para o portal do PJ, tá? Eu vou procurar aqui o PJE. Pronto, está aqui, ó. E agora, em vez de apertar aqui em treinamento, eu clico em primeiro grau e eu vou direto para o ambiente de produção. Tá ok? Posso avançar? Pode. Muito bem. Tá, beleza. Esse é um link importante. Anota aí num pedaço de papel, ambiente de treinamento. Eu vou deixar um manual em que eu detalho isso, tá? Mas é bom rabiscar no papel para consultar mais rápido, tá ok? Um outro link importante. No nosso perfil, gente, basta esse, tá bom? Eu vou me ater a esse link só. Ambiente de treinamento, tá? Tá ok? Então vamos avançar. Nós vamos usar o nosso ambiente de treinamento. Lá vai. Cliquei. Agora sim, eu vou em primeiro grau, tá? Nesse momento, eu saí do portal do PJE e já estou dentro da aplicação, tá ok? E nesse momento, o PJE está perguntando quem sou eu. E aí ele diz, olha, você pode se identificar, olha esse ou bem aqui, de duas formas, ou usando o certificado digital, ou usando um CPF e senha, tá ok? Então, essas são as duas maneiras que você pode entrar no PJE, com certificado digital ou com senha. Qual é a diferença básica entre essas duas coisas? É que se você logar no PJE com senha, você não vai poder assinar os seus atos, tá? Então, se você, por exemplo, tem que responder expediente, tomar ciência, precisa de certificado digital. Se você vai distribuir processo, cadastrar, precisa de certificado digital porque tem que assinar documentos lá dentro do processo. Tá? E a senha serve para quê, então? Para você treinar à vontade. E é possível, sim, que alguém, logando com CPF e senha, consiga praticar um ato processual, mas na hora de assinar, é preciso chegar alguém com um certificado digital, plugar no computador, colocar a senha, aí pronto. Retira o certificado, assina o que tem que assinar. Tá ok? Bem, como é que você pede uma conta? É bem aqui, tá vendo esse botão gerar nova senha? Se você der um clique aqui, olha, gerar nova senha, o PJE vai te pedir qual o teu CPF, tá? E qual é o seu e-mail. Ele pede esse e-mail porque ele vai enviar um link para você, para esse e-mail. E nesse link você vai dar um clique e criar uma senha de acesso. Tudo bem aí, gente? É aqui em gerar nova senha que você faz isso, tá? Vou cancelar. E se você tiver certificado digital, quem tem certificado digital não precisa pedir senha. Não precisa criar uma conta. Então, olha, antes de clicar aqui em certificado digital, eu pluguei o meu certificado digital aqui na minha máquina, tá? Então, primeiro pluga o certificado digital, ele vai fazer um testezinho rápido, depois de 1 segundo ou 2, você pode clicar em certificado digital. Observe aqui, o pessoal de TI, que precisa estar escrito aqui, PJE Office. Se não tiver escrito isso, a gente tem que instalar o PJE Office, tá? No manual, como é que eu instalo o PJE Office? No manual eu explico, tá bom? Até no portal do PJE, eu posso voltar para o portal do PJE? Depois eu volto. Eu vou mostrar como instalar o PJE Office, tá ok? Então, quem instala tudo aquilo que é necessário para o PJE funcionar? É
o núcleo de informática de vocês. O PJE, para ele funcionar bem, ele precisa basicamente de 3 coisas. Ele precisa de um link de internet, tá? E não pode ser um link lento. Ele precisa de certificado digital e de um navegador. Pode ser um dos navegadores, ou o Mozilla ou o Google Chrome. Se não funcionar bem um, aí você fecha e usa outro navegador, porque às vezes um navegador está mais atualizado que outro, tá ok? Então esses são os 2 navegadores que são homologados para se usar com o PJE, o Chrome ou o Mozilla. Precisa instalar o certificado digital, tá? Eu acho que a informática de vocês já está fazendo isso. Aí eu vou perguntar para o Félix. Félix, você já tem instalado, sabe como instalar o PJE Office e como instalar o certificado digital do pessoal aí? Sim, tranquilo. Oi? Sim, tranquilo. Nós que fazemos a Ah, instalação. bacana. Perfeito, então. Muito bem, então coloquei meu certificado digital, vou dar um clique bem aqui, tá? Aí o PJE pede uma confirmação, vou dar um sim aqui e ele pede a minha senha. Eu estou falando como se vocês nunca tivessem usado o PJE, tá, gente? Se vocês já usaram, já estão acostumados a fazer isso aí fica meio chato para vocês, né? Mas eu não sei qual é o nível de vocês dentro do PJE, então estou partindo como se nunca tivessem usado. Então o PJE está pedindo a senha. Essa senha não é a senha de rede de vocês, não é senha do ponto, eu não sei se vocês batem ponto, é a senha do token, do certificado digital. Aqui no tribunal a gente tem 15 tentativas. Se a gente errar as 15, o certificado digital ele é bloqueado e aí tem um pagamento de uma multa aqui, tá? Para que a gente possa cuidar desse certificado digital. Então é a senha do certificado digital. Lá vai a minha. E vou dar um OK. Pronto. Através do certificado digital, o PJE conseguiu me identificar. Olha o meu nome aqui em cima, Luiz Ramos, ó, tá? Esse sinal verdezinho aqui, ó, significa que eu entrei no PJE usando o certificado digital. Se eu tivesse usando um CPF e senha, isso ia ser laranja. A ideia é análoga de um sinal de trânsito, tá? O verde está tudo liberado. Ou seja, com o verde, com o certificado digital, eu posso fazer o que eu quiser no PJE. É claro que é aquilo que o meu perfil permite, tá? Se tivesse laranja, aí eu não poderia fazer tudo o que eu precisasse. Por exemplo, assinar eu não ia conseguir. Tá ok? Então, notem aqui, ó, processo judicial eletrônico. Nota que eu estou no ambiente de treinamento. Perceba a palavra treinamento lá em cima também, ó. Tá ok? Muito bem, então olha só. Você pode já ter sido cadastrado em mais de um perfil. De repente você é advogado, vai aparecer aqui. E os postulantes, de repente você já tem o cadastro de gestor, de distribuidor, o padrão. Como é que eu sei que perfis eu tenho cadastrado no PJE? Clicando sobre o meu nome. Quando eu dou um clique sobre o meu nome, aparece essa setinha aqui dizendo, olha, Luiz Carlos, tu tem mais de um perfil cadastrado. É isso que essa senha quer dizer. E aí eu dou um clique nela para eu escolher o perfil que eu quero, tá? Usar. Eu tenho vários porque eu sou instrutor, tá? E um deles está aqui, ó, Defensoria. Defensoria Pública do Estado do Pará, procurador, gestor. Então, eu sou um defensor gestor. Se eu sou um defensor gestor, se eu tenho esse perfil, eu posso fazer tudo. Eu posso cadastrar outros defensores, eu posso cadastrar processos, eu posso responder expedientes, eu posso tomar ciência, tá ok? Eu vou começar mostrando esse perfil de gestor, e aí nós vamos aprender a cadastrar outros defensores. E nós vamos cadastrar, então, um distribuidor, por exemplo. Aí depois eu vou logar como distribuidor e mostrar como é que funciona, tá? Então, nós vamos começar aprendendo o perfil de gestor. Quando a gente terminar, eu parto para o distribuidor. Tá ok, gente? Então, lá vai. Eu vou escolher gestor.
É interessante que quando é gestor, aparece gestor aqui no final, mas quando você é distribuidor ou padrão, aparece aqui representante processual. Tá ok? Perceba que tá, olha, processando, olha lá em cima, tá girando. Aí você tem que aguardar, tá ok? Muito bem. Você está diante agora do painel do defensor, gestor, tá ok? O que é importante como gestor aqui? E eu repito, esse perfil ele é indicado para certas pessoas através da corregedoria, ele é cadastrado pela núcleo de informática e aí sim a pessoa recebe o perfil de gestor. Por exemplo, essa pessoa aqui, Luiz Ramos, vamos supor que ela foi cadastrada pelo núcleo de informática da defensoria, por isso que está aparecendo aqui para mim, tá? Então, eu do tribunal vou cadastrar um gestor de vocês, e esse gestor é que vai cadastrar o resto todo. Mas eu já estou sabendo já, né, claro, que a defensoria já usa o PJE na área civil, já tem esse perfil de gestor. Com certeza o Félix, né, eu falo muito o nome do Félix, porque eu sei que ele é tu és da informática, né, Félix? E tu és o cadastro, já está cadastrando e tu já tens esse perfil de gestor, certo? Correto. Bacana. Então, além de você como gestor, tu acha que vai precisar de outros gestores? Ou seja, eu vou perguntar diferente. Tem alguém aqui no treinamento agora em que precisa ser gestor? Porque eu estou pensando, sabe, se for o caso de pular esse perfil de gestor e ir direto para o distribuidor. O que tu acha, Félix? Ou não, Passa, continue. passa logo para o distribuidor. Mas tá, bacana. Então eu vou aproveitar esse perfil de gestor aqui para a gente cadastrar um distribuidor, tá? Que é a maioria aí do pessoal de secretaria, acredito, da informática, é que vai ter esse perfil de distribuidor, tá? Então, para que uma pessoa seja cadastrada como distribuidor, é necessário que o gestor o faça. Então, eu já estou com o perfil de gestor e eu vou cadastrar agora um distribuidor, tá certo? Vamos lá? Então, o que é que o gestor faz? Ele vai bem aqui, ó, abrir menu, configuração, pessoa, procurador, defensor. Esse é o caminho que é usado para se cadastrar um perfil de distribuidor ou perfil padrão. Tá ok? Então, antes de cadastrar, é interessante a gente procurar para saber se a pessoa já está cadastrada ou não, tá? Eu vou cadastrar aqui, por exemplo, Luiz Carlos Bittencourt. Luiz Carlos. Basta eu escrever isso aqui e mando pesquisar. Pronto. Então, essa pessoa aqui, ó, ela já tem um perfil, tá? Se eu quiser alterar, eu dou um clique bem aqui, ó, editar. Pronto, aparecem esses formulários para mim, ó, ou abas, tá? São abas. A primeira aba aqui é a aba formulário, onde aparecem os dados da pessoa, né? O gestor vai preencher alguma coisa aqui. Depois que ele preenche aquela aba, isso aqui é um resumo do que ele foi feito, tá ok? Então eu vou dar uma pausa aqui agora, sair de gestor e ir para distribuidor, que é o que mais interessa aqui para a gente, tá bom? Como eu sou gestor, eu vou me cadastrar agora como distribuidor. Lá vai. Então tá aqui meu nome, órgão de representação. Opa, peraí. Associações. Um Lá no momentinho. órgão de representação. Não tá aparecendo para ti, tu tinha que editar ele. Eu quero editar. Um momentinho. Ver isso aqui, estou como gestor.
Bem, é claro que eu mesmo não consigo alterar o meu perfil, tá bom? Eu, como gestor, não consigo alterar o meu perfil. Outro tem que alterar para mim. Então, eu vou mudar aqui de perfil para alterar, tá? Esqueçam o que eu vou fazer aqui agora, tá? Mas entenderam que eu não consigo alterar porque outro precisa fazer isso por mim. Alguém com nível acima, tá? Então, alguém com nível acima é essa pessoa aqui, ó, administrador. Isso que eu estou fazendo, vocês não vão precisar fazer, tá? O caminho é o mesmo. Editar. Órgão de representação. Aí aqui, a atuação. Ó. Eu sou um procurador e sou defensor, tá? Eu sou um defensor gestor. Eu vou mudar isso agora, de gestor. Quando eu dou um clique bem aqui, os dados vêm aqui para cima. Aí eu mudo para distribuidor. Se eu sou distribuidor, tá? Eu sou responsável por algumas cidades, tá? Por exemplo, defensoria. Eu vou escolher aqui defensoria de Capanema, Capitão Poço, tá? Então, o Félix, ele faz isso. Se algum de vocês precisa ser cadastrado como distribuidor, ele vai fazer isso que eu estou fazendo, tá? Ele vai escolher as cidades em que você responde, ó, vamos supor que seja essas duas. Eu não vou botar Belém, porque é muito grande, tem muito processo, vai demorar muito para carregar daqui a pouco. Eu vou salvar. Pronto. Nota como mudou agora para distribuidor. Eu sou um defensor da defensoria como sendo um distribuidor. Toda vez que a gente cadastra alguém ou altera o perfil, como eu fiz agora, para que isso seja atualizado, eu tenho que sair do PJE, tá? Tenho que sair e entrar de novo. E se eu for olhar agora lá, ó, eu sou um defensor, ó, mas agora não está gestor, tá? Representante processual, tá? Isso aparece quando a pessoa é distribuidor ou padrão, tá ok? Então, quando eu dou um clique aqui agora, ó, nota que está processando lá em cima, é sempre bom olhar lá para cima. Está processando ainda, tá? Então, isso que está aparecendo para você, se você é um defensor, distribuidor ou padrão, é isso que vai aparecer para você. Igualzinho a tela do gestor, muito parecido, só diminuir as suas competências aqui, tá? Como eu sou um distribuidor, um representante processual, eu não consigo cadastrar. Quer ver? Olha, se eu for tentar cadastrar alguém, ó, nota que eu estou logado com o perfil de distribuidor, tá? Eu venho bem aqui, cadastrar alguém, abrir, configuração, pessoa. No máximo eu cadastro um assistente, tá bom? De procuradoria, no máximo. Vou fechar no X. Tá ok, gente? Você entendeu que esse painel que está aparecendo aqui é o painel do defensor distribuidor e que esse distribuidor foi cadastrado por um gestor? Até aí tudo bem? E que eu estou logado como distribuidor? Alguma pergunta aí, gente? Nenhuma? Nenhuma dúvida? Estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo, não estão? Félix? Tô aqui, tô na escuta, tô deixando eles falarem. Tá, mas acho que o pessoal está ouvindo aí, não tá? Acho que sim. Ah, bacana, então. Então, é importante se situar, tá? É fácil se perder quando a gente está começando. Mas eu repito, eu estou logado como um defensor distribuidor. Eu posso cadastrar outras pessoas? Não, você não vai cadastrar.
O que é que você vai fazer como distribuidor? Você vai receber automaticamente, claro, vários expedientes. E o seu papel é pegar esses expedientes e distribuir entre os defensores das cidades onde você, que é distribuidor, tem visibilidade. Tá? Então, olha só, eu estou no meu painel, nota que você tem aqui 3 abas, mas a aba que você vai trabalhar é nessa aqui de expedientes, tá ok? Então, lá vai, aba de expedientes. Nota que tem vários agrupadores aqui, ó, que eu vou já descrever daqui a pouco, tá? Vários agrupadores. Nesse primeiro agrupador, olha, pendentes de ciência ou de resposta, tem 62 expedientes, tá ok? Eu vou dar um clique bem aqui, essa seta aqui diz que eu posso dar um clique que isso vai expandir, tá? Então, lá vai. Expandiu. Lembra quando o gestor me cadastrou, a gente fez isso ainda agorinha, quando o gestor me cadastrou, ele disse, olha, só vai poder ver Capanema e Capitão Poço? Vocês lembram disso? Que eu marquei lá Capanema e Capitão Poço? É por isso que só aparece para mim Capanema e Capitão Poço. Então, se você é um distribuidor que você precisa ter visibilidade em todas as cidades do estado do Pará, o gestor vai ter que marcar ali todas. É claro que ele não vai marcar de um por um, tem uma opção lá que ele marca todas as cidades. Tá claro aí alguma pergunta? E desses 62 expedientes, 28 estão em Capanema e 34 estão em Capitão Poço. Tá ok? Eu vou tomar um gole de água enquanto alguém diz assim, pelo menos, não, tá tranquilo, ou não entendi nada. Muito bem. Aí eu sou o distribuidor, enxergo Capanema, enxergo o Capitão Poço e agora eu quero distribuir esses expedientes 28 em Capanema entre os defensores de lá. Nota que tem outra seta apontando aqui, significa que isso é uma hierarquia. Se eu der um clique, ele vai expandir. Eu estou expandindo Capanema, tá? Dei um clique sobre Capanema. Muito bem. E olha o que tem aí. Sou Luiz Carlos, só esclarecendo para o senhor, é que às vezes quando o pessoal não responde aí, mas eles estão respondendo no texto, tá? Aí o Félix, por favor, dê uma acompanhada nos textos, que saiu alguma pergunta, o pessoal está respondendo as suas perguntas, instrutor, no texto. Aí o Félix repassa para o senhor, tá ok? Perfeito, então, tá ótimo assim. Ok. Então vamos seguir, tá? Então eu dei um clique em Capanema e qualquer que seja a cidade, sempre vai ter uma caixa de entrada. Sempre tem uma caixa de entrada, como se fosse uma caixa de entrada de e-mail. E o distribuidor, que é esse Luiz Ramos aqui, ó, ele vai ter que pegar tudo que está na caixa de entrada e distribuir entre os defensores que estão cadastrados aqui, tá bom? Olha como eu estou num ambiente de treinamento, então a gente vai criando coisas aqui aleatórias, tá? Então foi criado aqui 1, 2, 3, 4 caixas de defensores. A Jaqueline, o Luiz Carlos, a Mariana e a Ticiana, tá? Todos são o quê? Defensores de Capanema. E o distribuidor vai ter que pegar esses 4 que estão pendentes e continuar distribuindo aqui entre os defensores, tá? Aí você pergunta assim, mas quem cria essas caixas aí com defensores? Não é o gestor e não é o padrão, é você, distribuidor. Nós vamos aprender, tá? Criar uma caixa, associar essa caixa a uma pessoa e fazer a distribuição, tá ok? Então, eu quero um nome aí. Então, você está aqui, é distribuidor e agora chegou um defensor novo lá em Capanema, tá? E você precisa criar uma caixa para essa pessoa, para que você possa, para dentro dessa caixa, jogar os expedientes. Vamos lá? Olha como se cria uma caixa, veja como é fácil. Se você der um clique aqui sobre Capanema, eu dei um clique sobre Capanema, pode ser também sobre caixa de entrada, é a mesma coisa, tá? Se você olhar para a direita, gente, olha, tem um sinal de mais, tem uma varinha mágica, tem esse ícone para eu ordenar e tem um pesquisar, tá bom?
Se eu der um clique, nota que eu estou em Capanema, caixa de entrada, está escrito bem aqui, ó. Se eu der um clique sobre Jaqueline, o que acontece? Vai aparecer, claro, os 16 expedientes que ela tem aqui, mas mudou um pouco, olha. Mudou totalmente, na verdade, quase, né? Eu posso configurar uma caixa, deletar a caixa, organizar, eu posso fazer pesquisa, tá? Então, dependendo se você deu clique sobre a caixa ou sobre caixa de entrada, que é a mesma coisa que a Capanema, nota que muda aqui. O que eu quero dizer é que para você criar uma caixa, você não pode estar clicado em um defensor. Você tem que clicar aqui, ou caixa de entrada ou Capanema, tá ok? Então, dê um clique na caixa de entrada. Vai aparecer aqui, vão aparecer os 4 expedientes, está aqui, 4 expedientes, que nós vamos falar deles daqui a pouco, tá? Nosso foco agora é criar caixa. E eu crio caixa usando esse sinal de mais. Então, você clica nesse sinal de mais, ó, e ele pergunta qual é o nome da caixa. Ora, eu tenho aqui em Capanema um defensor novo. Esse defensor novo precisa receber os expedientes. O nome da caixa, eu aconselho que seja o nome do defensor. Você dá o nome que você quiser. Eu não sei qual é o padrão que vocês estão adotando, né? Mas eu aconselho assim o nome do defensor. Por exemplo, doutor e o nome, tá? Chutem um nome aí. Chuta aí, Félix, um nome de algum participante aí. Aldo. Aldo, pronto, Aldo. Doutor Aldo. Criar caixa. Você dá um clique aqui em criar caixa. E aguarda, tá? Deixa eu ver se ele já criou. Está criando, tá? Por que eu sei que ele está criando? Porque eu não consigo fazer nada. Eu dei um clique em criar caixa e estou aguardando, tá? Tá lento. Deixa eu aguardar mais um pouco. Vou tentar fechar isso na marra, tá lento demais. Tá? Já era para ter criado essa caixa. Eu vou dar um F5 aqui, gente. Tá? Lá vai de novo, tá? Eu dou um clique estou na aba expediente, dou um clique em um agrupador, tá? Estava lá em Capanema. Criando uma caixa. Para criar caixa, se eu te dei um clique em Capanema, você deu um clique em Capanema, por exemplo, eu espero aquele sinalzinho de mais aqui, ó. Nome da caixa. Doutor Aldo. Criar caixa. Pronto, ele já criou. Se você der uma olhadinha aqui, ó, tá vendo onde eu estou apontando? Doutor Aldo, 0 expedientes. E agora, eu posso criar outras caixas, tá? Mas eu vou finalizar. Tá ok? Então, nota aqui criar caixa. Basta você estar posicionado em Capanema ou caixa de entrada, vai aparecer sinal de mais e você cria a caixa. Tá ok? E aí você pode pensar, ah, bacana, então agora eu vou aqui na caixa de entrada, vou dar um clique, tá? Para aparecer esses 4 expedientes aqui, ó. Tá vendo? 4. 1, 2, 3, 4. E eu vou jogar um para o doutor Aldo. Depois nós vamos ver como fazer isso melhor. Se você marcar um, ó, olha que vai aparecer bem aqui. Eu vou desmarcar. Nota que tem uma caixinha aqui, eu vou desmarcar. Não tem nenhum marcado.
Por isso que a caixinha não aparece. Mas quando eu marco um, ó, aparece uma caixinha, tá vendo? Aí você dá um clique na caixinha e ele vai dizer, ah, você quer pegar esse expediente e mover para quem? Aí você vem bem aqui e diga para o doutor Aldo, mover expediente. Aí vai um lá para o doutor Aldo daqui a pouco. Tem muita gente usando a nossa base de treinamento, tá, gente? É por isso que está um pouco mais lento. Ó, expediente movido para Capanema, doutor Aldo. Estão vendo aí, gente? Tá, beleza. Então, olha só. Aí você pode achar... Tu nota que toda vez que eu crio uma caixa ou distribuo um expediente, ele fecha isso aqui, ó. É muito chato, tá? Eu vou abrir de novo. Vou lá para Capanema. E doutor Aldo, 1. Aí você, como distribuidor, pode pensar assim, ah, o doutor Aldo já está com o expediente dele lá. Não está, não. Sabe por que não está? Porque quando você cria uma caixa, tudo bem, essa caixa recebeu esse expediente, mas essa caixa não está associada a ninguém. Eu preciso, depois de criar uma caixa que eu dou um nome que eu quiser, eu preciso associar essa caixa a um CPF, tá? Então, essa caixa que eu dei o nome de Dr. Aldo, que poderia ser qualquer outro nome, eu tenho que associar ao CPF do Dr. Aldo para que realmente ele consiga acessar esse expediente que eu joguei para lá. Tá ok? Vamos ver como fazer isso agora. Você vai dar um clique sobre a caixa em que você quer associar um CPF. Aguarda aqui esse carregamento. Perceba que tem uma engrenagem aqui, ó, configurar caixa. Tá? Você dá um clique nessa engrenagem e aí sim você tem condições agora de fazer muita coisa bacana que a gente vai ver. Primeiro, você pode alterar o nome da caixa se você quiser. Segundo, você pode botar uma descrição, a descrição que você quiser aqui. Tá? Não é obrigatório preencher isso, essa descrição. Período de inativação. Olha, de repente, o procurador ele tirou férias ou entrou de licença, tá? Ou outra coisa qualquer. Aí você tem que inativar essa caixa para que ele não receba mais expedientes durante aquele período, tá? Que você vai colocar bem aqui, entre a data tal até a data final tal. Então você tem essa gestão. Você pode inativar uma caixa para que ela não receba expedientes durante um período. Basta preencher aqui, olha, data inicial, data final e incluir, ok? Filtros da caixa, eu vou falar daqui a pouco dele, é bacana. Mas é bem aqui, olha, nessa aba, pessoas associadas à caixa, que você vai informar o CPF para ficar associado. Nota aqui, olha, pesquise pelo CPF ou nome, ou se for um assistente, vai ser desse lado aqui, tá? Um momentinho. Deixa eu ver se tem alguém na fila esperando aqui. Tinha. Continuando. Então, eu dei um clique aqui em pessoas associadas e vou colocar aqui o CPF do Dr. Aldo para que aquela caixa que eu dei o nome de Dr. Aldo fique associada a esse CPF e, de fato, ele consiga enxergar tudo aquilo que eu colocar na caixa dele, tá? Só para facilitar, eu vou botar aqui... Deixa eu ver se eu coloco... Não, me dá o CPF do Aldo, por favor. Ah, mas o Aldo não vai estar escrito. Eu vou botar o meu mesmo, tá? 177006. Pronto. Quando você começa a digitar o CPF aqui, ó, o PJE já vai procurar por esse defensor que vai estar previamente cadastrado no PJE. Então, perceba que, primeiro, o defensor tem que estar cadastrado no PJE. Segundo, você cria a caixa para esse defensor. Terceiro, você faz a associação entre a caixa e o defensor usando o CPF. Entenderam?
Deixa eu botar um CPF fictício aqui. Tudo 1. Deixa eu ver se... Eu estou no ambiente de treinamento, não encontrou nada. Tudo Você pode 2. fazer a busca pelo nome dele também, não é? Pode, tá aqui. Mas acho que aqui ele tem que estar cadastrado no PJE, tá bom? É o meu mesmo. Pronto. Olha que veio aqui para baixo, percebe? O que isso significa? Que este defensor vai receber os expedientes que caírem nessa caixa aqui, ó, Dr. Aldo. Tá ok? Pronto, terminou. É assim que você associa. Eu falei muito, mas é fácil, tá? Clique na engrenagem, venha direto nessa aba, procura a pessoa, pronto, tá feito. Tá ok? Eu vou fechar, depois eu volto aqui para filtros da caixa, tá? Pronto. Agora, de fato, o Dr. Aldo tem acesso a esse expediente que eu distribuí para ele. Ó. Aí ele vai poder tomar ciência, ele vai poder acessar os autos, tá? Vai poder responder. O que é esse ícone bem aqui? É o histórico de movimentações desse processo ou desse expediente entre as caixas. Eu vou dar um clique aqui. Ó. Então, esta caixa aqui, Dr. Aldo, nesse dia ela foi movimentada, olha, dessa pessoa para essa, nesse dia dessa pessoa para essa, nesse outro dia dessa pessoa para essa, um históricozinho de quem foi distribuindo aí os expedientes na caixa, tá? Eu não sei se isso é útil para você, mas está aí disponível. Agora, qual é o desafio do distribuidor? Ele vai aprender rapidinho a criar essa caixa, a fazer a associação, mas eu acho que a parte mais difícil é analisar se determinado expediente é de um defensor ou é de outro, certo? E Luiz, Sim? aquela questão das movimentações é interessante porque caso haja algum problema no atraso da tramitação de algum processo, é fácil descobrir quem foi que tramitou, que dia chegou, quando foi tramitado. Bacana. Ah, beleza. Geralmente a gente usa assim, para fazer tipo uma auditoria. Perfeito. Tá ótimo, então. Então, distribuidores, atenção, tá? Atenção, não vão esquecer aí, porque senão se perde prazos, né? Então, olha só. Você percebe que o defensor distribuidor ele tem que estar mais ou menos próximo dos defensores, né? Para ele saber a competência, digamos assim, de cada defensor, para que ele tenha condições de distribuir os expedientes para o defensor correto, tá? Uma maneira que o distribuidor tem é acessando os autos, tá? Então ele acessa por aqui, ó, autos digitais. Se a gente der um clique aqui, perceba que o PJE está abrindo uma nova aba, olha, onde aparece o número do processo, portanto eu posso fechar sem perigo nenhum, tá? O distribuidor ele já está vendo aqui os autos do processo, ele poderia dar um clique bem aqui, ó, com mais informações e de repente através disso, não sei, distribuir este expediente para o defensor correto, tá? Então perceba que o distribuidor ele tem acesso aos autos e deve ter, porque chega um momento em que ele precisa analisar, né, o mínimo possível para poder fazer a distribuição correta, tá? Vou fechar essa aba com o número aqui. Porque você pode perguntar, sim, mas os processos sigilosos, como é que ficam? Né? A pergunta é essa. O distribuidor tem que ser uma pessoa da confiança de vocês. Aí. Por exemplo, é depositada em mim muita confiança pelo tribunal, eu tenho acesso aos autos como administrador, né? É claro que eu não fico acessando nada, tá? Mas o meu perfil me permite acessar e tem que ser assim para administrador. Tá? Então, a mesma coisa um distribuidor. O distribuidor tem que ser alguém de confiança, porque ele vai ter acesso aos processos sigilosos, assim como o gestor, tá? Ok, gente. Eu vou voltar na configuração da caixa. Nota que perceba o seguinte, apesar de não estar muito claro, mas entre todos esses defensores, o que está ativo para mim está escrito aqui em cima, olha, tá? Dr. Aldo. E nota que está itálico aqui, ó, a letra está meio inclinada, tá?
Ou seja, se for mexer na caixa, é essa caixa aqui que vai sofrer as alterações. É isso que eu quero dizer. Então, vindo aqui na engrenagem, quero mostrar para você essa aba filtros da caixa. O que é isso e para que serve, tá? Você concorda para mim que é um trabalho muito grande para o distribuidor toda vez ter que pegar o mesmo processo e distribuir para o mesmo defensor? Tem uma opção quando você entra no aplicativo, que é de configurações, que é aquela... Sei lá, que é tipo, não é uma porta. É nela que eu acho dou. que... É nessa Uma que eu roda dou. dentada. Tu clica lá, aí tem uma opção conta, que tu pode pedir para trocar de conta, se já tiver uma conta, que o pai tiver te dado. Ou tem uma opçãozinha que é de sair. Tu pode clicar lá e tu também sai da conta. Eu acho que... Eu acho que tá vazando esse áudio, né? Ah, deixa eu fechar esse... É a Glaucia. Não, deixa aí, que amanhã... É a Glaucia, tá vazando o áudio dela. Vou fechar aqui. Bora ver se ela dá Não senha. vai. Tu está usando meu perfil hoje, não vai inviabilizar que eu use em casa. A gente pode resolver Ficou amanhã. eternizada na gravação agora. Pronto. Muito bem. Quando ela falou caixa, eu pensei que ela estivesse comentando alguma coisa daqui, tá? Então, eu estava dizendo o seguinte, que é meio... Assim, eu vou colocar a palavra desgastante, eu não sei se é a palavra correta, para um distribuidor ter que distribuir o mesmo processo, às vezes, várias vezes para o mesmo defensor. Isso pode ser automatizado. Aliás, quando você distribui um expediente para um defensor, nunca mais você vai precisar distribuir aquele expediente para o defensor. O processo já vai automático para o defensor, tá ok? Você distribui uma vez, aí as próximas vão ser automáticas para aquele processo. Fora isso, ainda tem mais uma facilidade. Tá vendo essa caixa, filtros da caixa? Note que você pode colocar vários filtros aqui para que determinado expediente ou processo vá automaticamente para determinado defensor. Tá? Por exemplo, se você chegar aqui no nome da parte, eu quero que toda vez que o João da Silva de Albuquerque tiver um expediente do João da Silva Albuquerque, eu quero que o processo vá para o Dr. Aldo. Tá? Então, basta você escrever o nome dessa parte aqui, ó, do Albuquerque, e aí o PJE vai ver, então esse expediente já vai direto para o Dr. Aldo porque foi configurado assim. A mesma coisa serve para CPF ou CNPJ, data de nascimento da parte, olha, de tanto a tanto. O que eu entendo com esse filtro bem aqui? Processo de menor, por exemplo. Infância e juventude, talvez, né? Pela data de nascimento. Ó. Posso colocar uma data inicial, uma data final. Isso aqui é a data de nascimento da parte, né? E toda vez que ela tiver entre isso e isso, o expediente já vai automático para determinado defensor. Que defensor é esse? Doutor Caio. Opa, doutor Aldo. Tá ok? Olha outros filtros aqui, olha. Toda vez que for de um determinado advogado, ou um processo específico, pode ser, ó. Mas, olha, órgão julgador, tá vendo? Se eu der um clique aqui, eu quero que todos os processos que sejam da Vara Civil e Criminal de Capanema vá para o doutor Aldo. Aí o PJE vai fazer isso automático. O distribuidor não precisa manualmente, depois, estar colocando para o doutor Aldo esses processos. Tá? Prioridade, ó, eu quero que todos os processos de adoção vá para o doutor Aldo. Então, eu escolho aqui adoção. Pronto. Tá? Eu vou tirar esse filtro. Esse intervalo de sequência aqui, de processo, o que é isso? Todo processo, ele começa com um conjunto de 7 dígitos, 0800 e mais alguma coisa, tá? Se eu botar um intervalo separando por ponto e vírgula, por exemplo, eu vou chutar aqui um número, tá? Que eu não sei se é válido. Todo processo que vai daqui até aqui, ó, digamos 240. Todo processo que começar que esse número tiver entre isso e isso, eu quero que vá direto para o doutor Aldo. É isso que o PJE vai fazer, tá? Não sei se é útil para vocês, mas é possível.
Classe, olha, eu quero que processos de determinada classe vá direto para o Dr. Arnaldo. Basta eu pesquisar aqui. Qual é a classe? Por exemplo, alimentos. Alimentos. Ver se tem alguma coisa. Pronto. Todo o processo de alimentos, tá, que o código da classe é 69, já vai direto para o Dr. Arnaldo. A mesma coisa para assuntos, tá? Prestação de alimentos, por exemplo, isso aqui, ó. Então, nesse exemplo que eu preenchi aqui, olha, se o processo estiver entre 234 e 240 e for da classe alimentos e de assuntos prestação de alimentos, vai para o Dr. Arnaldo, automático. Então, você, com a experiência que você vai adquirindo e querendo reduzir seu trabalho braçal todo dia, você vai testando isso daqui, vai preenchendo esse filtro da caixa para que seja tudo automático. Tá ok, gente? Eu vou excluir isso daqui, vou excluir isso daqui, vou limpar isso aqui. Alguma pergunta sobre filtros? Gente, é bacana usar isso aqui no ambiente de produção, que a gente vê realmente como é que funciona, vê a utilidade disso, tá? Eu não tenho, apesar de eu ter acesso ao ambiente de produção, eu não vejo ainda bem o funcionamento disso. Para eu testar, eu teria que criar vários processos, e eu ser juiz, eu ser secretário, eu teria que ser defensor. É muito ruim para mim testar isso, tá? Bacana. Mas há uma maneira de testar sem precisar cadastrar muito, tá? Depois que você faz o filtro, olha, eu vou fechar, tá? Depois que você faz o filtro, o que acontece? Você vai ter que apertar uma varinha mágica, tá? Que aparece bem aqui. E essa varinha mágica é que vai varrer todos os processos. E todos aqueles que satisfizerem o filtro, ele vai atribuir ao defensor. Essa varinha, ela não aparece aqui, ó. Lembra que eu estou na caixa do Dr. Aldo? E a varinha, ela atua em todos os processos. Então, vou ter que ir ou para a caixa de entrada ou Capanema, que é a mesma coisa, tá? Dá um clique em Capanema. Nota que apareceu uma varinha mágica, olha. Distribuir expedientes da jurisdição utilizando filtros. Quando você dá um clique nisso, bem aqui, eu vou clicar agora. Não sei se vai dar um erro, mas quando eu dou um clique nisso, olha, beleza. Funcionou, tá? Como eu não tenho filtro nenhum, aí ele não distribuiu nada. Não é bacana? Entenderam? Deu para ter uma ideia? Esse vídeo ele vai estar sendo gravado, a gente vai disponibilizar para vocês, tá? É claro que vocês vão esquecer. A ideia aqui é entender como é que funciona. Quando você for ver de novo isso, entendendo, você vai conseguir fazer tranquilo. Vai conseguir distribuir tranquilamente, tá? Gente, então, digamos que um defensor saiu de Capanema, tá? Ele não é mais de Capanema. E agora, o que é que eu faço? Esse defensor, todos os processos que estão com ele é atribuído a outro defensor, você não concorda? Félix, o pessoal respondeu sim aí ou não? Não, mas eu vou responder por ti, correto. Tá, bacana. Então, o que é que o distribuidor ele tem que estar antenado, alguém tem que avisar o distribuidor de que, olha, a Jaqueline, ela não é mais defensora lá de Capanema. Então, os processos que estão com ela vão passar para o Dr. Aldo. Alguém vai dizer isso para o distribuidor. Certo, Félix? Certo. Bacana. E o distribuidor vai pegar esses processos e vai ter que distribuir para o Dr. Aldo. Então, o que é que o distribuidor vai fazer? Vai dar um clique aqui na Jaqueline. Os 16 expedientes que estão com ela vão aparecer aqui, ó. Ele está carregando, tá? Tá aí os 16. Tá ok? Tem 16 aí, ó. A pessoa vai clicar aqui, ó, selecionar todos. Vai aparecer aquela caixinha azul, ó. Dá um clique na caixinha. Mover para, já apareceu aqui, ó, Dr. Aldo, tá? Mover expediente, pronto. Tudo vai para o Dr. Aldo lá. Tá, só um adendo.
hoje nosso procedimento interno é assim: o defensor, antes de sair, ele tem que limpar toda a caixa dele, dar andamento em tudo que ele tem lá, para poder ser removido da comarca e incluído em outro local. Perfeito, perfeito. Mas é claro que em casos, por exemplo, que quando o sistema dá problema, geralmente quando atualiza o PJE, há eventos em que ele distribui aleatoriamente para vários defensores coisas que nem são deles. Então, nesse caso, os distribuidores têm que entrar na caixa, recuperar o que não é dele e colocar para a caixa de entrada e redistribuir, né? Bacana, é isso mesmo, tá? Eu estou fazendo a parte mais fácil, que é só clicar, né? Mas por trás disso tem toda uma decisão. Ah, beleza. E a Jaqueline? A Jaqueline não é mais defensora, então era bacana a gente deletar a caixa da Jaqueline, tá? Então, eu dou um clique sobre Jaqueline. E olha a lixeirazinha. Tá aqui, Capanema Jaqueline. Tem uma lixeira aqui. Dou um clique na lixeira, dou um OK. É interessante que ele diz, olha, quando eu excluo uma caixa, todos os expedientes ou processos que estão naquela caixa vão ser removidos para a caixa de entrada, bem aqui, ó, tá? Como a gente já fez esse passo, ó, não tem nada para remover aqui em Jaqueline de expediente. Não vai nada para a caixa de entrada. E aí já estou excluindo a Jaqueline, tá? Tá lento, né, gente? Mas tá aí, o resultado. A Jaqueline não está mais aqui. Se eu excluir, por exemplo, a Maiana, tá vendo a Maiana? Eu vou excluir os processos que estão na Maiana. Na verdade, eu vou excluir a caixa direta da Maiana. Os 4 processos que estão aqui vão aqui para a caixa de entrada. Aqui vai subir de 3 para 7. Vamos fazer isso. Então, dou um clique em Maiana. Tá aqui a Maiana, tá? Vou excluir a caixa dela. E aí o PJ está dizendo, olha, aqueles 4 expedientes que estão com a Maiana, vai tudo para a caixa de entrada. Ok. E aqui vai sair de 3 para 7. Gente, alguma pergunta sobre isso? Como criar caixa? Como associar um defensor à caixa? O filtro, eu não vou nem exigir que você entenda agora, tá? Porque com o tempo você vai percebendo que dá para automatizar certas coisas. Aí você vai lá naquele filtro e configura aos poucos. Vai botando poucos filtros. Ok? Capitão Poço, olha, tá? Nota que este distribuidor, Luiz Ramos, ele tem competência aqui em Capanema e aqui em Capitão Poço. Se eu der um clique em Capitão Poço, eu vou perceber que aqui em Capitão Poço, que tem 34 expedientes, todos estão na caixa de entrada. Ou seja, este distribuidor ainda não criou caixa para nenhum defensor lá de Capitão Poço. Então, ele tem pendente esses 34 expedientes para distribuir. Então, lá em Capitão Poço, esse distribuidor vai ter que criar as caixas, vai ter que associar essas caixas aos defensores e fazer a distribuição dos expedientes. Ok? Eu posso agora explicar como funciona cada agrupador, o que significa cada agrupador desse aqui, ó. Félix, é interessante para o distribuidor saber o significado de cada caixa dessa? Acho que sim, né? O que tu acha? É interessante, sim, até mesmo para ele poder dar uma resposta ao defensor, entendeu? Caso o defensor reclame que não chegou o expediente, ou houve atraso, entendeu? É interessante. Perfeito. Então, olha, pessoal, o que nós vamos ver agora, antes da gente ver isso aqui é rápido, tá? Perceba que tem esse botão aqui de atualizar, tá vendo? De atualizar a página. Às vezes você
joga um expediente de uma caixa para outra e não atualiza. Mas aí, se você clicar esse botão aí, é a mesma coisa que dá F5, tá? Ele atualiza, tá ok? Isso aqui é bacana, usar de vez em quando esse atualizar a caixa. Muito bem, o que significa pendente de ciência ou de resposta? Apenas pendente de ciência, ciência dada pelo destinatário, ciência dada pelo judiciário, cujo prazo findou nos 10 dias, últimos dias, sem prazo e respondido nos últimos 10 dias. O significado disso eu coloquei num manual. Então, olha, parece simples, né? Mas não é tão simples entender isso aqui, tá? Por exemplo, você não pode somar tudo isso, nunca vai dar esses... Se desse 79 é só coincidência, tá? Coisa que está aqui pode estar também em outro agrupador, e por aí vai. Bem, deixa eu abrir o manual que fica mais fácil. Um momentinho. Vocês estão vendo agora uma tela escrito descrição resumida dos agrupadores de expedientes? Olá, pessoal. Normal. Tá todo mundo vendo aí, gente? Estão respondendo aqui também. Ah, bacana. Então vamos lá. Isso que eu escrevi aqui, tá? É uma explicação resumida, mas suficiente para a gente entender aqueles agrupadores que eu li rapidinho, tá? Então, olha só, pendentes de ciência ou de resposta, exibe o total geral, tá? Esse total geral, ele não é a soma de todos os outros números que estão embaixo, não, tá? Porque tem expediente que aparece tanto num agrupador como em outro, tá? Mas o total geral de expedientes diferente um do outro é exibido aqui. Muito bem, então tudo que está pendente de ciência ou de resposta vai aparecer nesse agrupador. O de baixo, olha, apenas pendente de ciência, ou seja, o defensor ele não tomou ciência, tá? Ainda do expediente, só que ele está dentro do prazo. Então, todos aqueles expedientes que é só para o defensor tomar ciência e que ele não tomou ciência ainda, mas ele está dentro do prazo, aparece nesse segundo agrupador, tá? O terceiro, olha, ciência dada pelo destinatário. Significa que o defensor tomou ciência, tá? Mas ele não respondeu, mas está dentro do prazo, tá? Então, o terceiro, olha, tomou ciência, falta responder, mas está dentro do prazo. Está escrito bem aqui, tá? O quarto, ciência dada pelo judiciário. Ora, o defensor, segundo a lei 11.400 e alguma coisa, eu não lembro, nunca lembro o número dessa lei, ele tem 10 dias para tomar ciência. 10 dias para tomar ciência. 10 dias corridos. Então, vai ficar lá nesse agrupador durante 10 dias. Vai ficar em um determinado agrupador, aguardando lá uma ciência. Passados esses 10 dias seguidos, no 11º dia, o PJE vai tomar ciência automática pelo defensor. E a partir dessa data começa a contagem do prazo dado pelo judiciário. Então, por exemplo, se foi dado um prazo de 11 dias para responder, para tomar ciência, tá? Ora, passa o primeiro dia, não foi tomada ciência. Segundo, terceiro, quarto, 10º dia não tomou ciência. No 11º dia, o PJE tomou ciência automática. E a partir daí vai começar os 11 dias que foi dado pelo judiciário, totalizando 22. Ou 21, na verdade. Tá ok? Então, isso aqui é ciência dada automática pelo PJE, que é feita no 11º dia, cujo prazo findou nos últimos 10 dias sem resposta. Então,
Tudo aquilo que expirou nos últimos 10 dias sem que tenha sido respondido vão aparecer aqui, ó. Aqui vão aparecer os que não têm prazo, olha. Não há prazo, mas o defensor já tomou ciência, tá? Falta aguardar a resposta. Então, não tem prazo. Se não tiver prazo, vai cair aqui, gente, tá? E aquilo que você respondeu vai cair nesse último aqui, ó. Aquilo que o defensor responder vai cair aqui. Como é muita coisa, o PJE só guarda dos últimos 10 dias, tá? Então, você pode imprimir essa folhinha aí e deixar do lado, até memorizar o funcionamento disso, tá ok? Voltando para cá. É isso que significa cada agrupador desse. Tá ok, gente? Isso aqui é a aba expedientes. É assim que funciona, tá? O que são minhas petições? São todos aqueles processos que o defensor cadastrou. São as petições dele, os processos que ele gerou. Aparecem minhas petições, tá? Esse acervo aqui aparecem todos os processos em que o defensor é parte. Ou alguém colocou ele como parte, tá? Se, por exemplo, o judiciário, lá na secretaria pode colocar a defensoria como parte do processo. Nesse caso, o processo já vai aparecer aí em acervo, tá? Eu acho que o foco de vocês é que abre o expediente. Então é isso. Era isso que a gente tinha planejado, tá? Apesar de eu ter colocado 2 horas lá, mas eu tinha certeza que 1h30 lá. Mas na verdade falta uma coisa. Ah, não, a gente já viu o auto, né? Só como acessar os autos digitais. Então é isso. Eu estou aberto aí a perguntas, tá? Normalmente essas perguntas elas vêm na hora que a gente for usar, é natural. Agora, para quem não está acostumado, não tem dúvida porque não tem a prática ainda. E conforme for usando, as dúvidas vão surgindo. É por isso que a gente criou um grupo de suporte, tá? A gente criou um grupo de suporte que eu passei para o Félix, e o Félix já começou a adicionar as pessoas. Só que talvez seja necessário um outro grupo, talvez um grupo específico para distribuidor e gestor, diferente de um grupo para padrão, né? O que é que tu acha, Félix? Eu já tinha dado essa ideia, eu tinha conversado com alguns distribuidores ano passado, só que não deu tempo da gente sentar para formar esse grupo, né? Tá. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem uma pergunta aqui da Alexandra de Parauapebas. Ela pediu para você fazer de novo, que ela não conseguiu ver, que travou a tela, a questão dos filtros na caixa. Como criar Certo. aqueles filtros lá, por favor. Bacana. Então vamos lá. A Alessandra, né? Isso, Alexandra. Alexandra. Alexandra, então a gente pode automatizar a distribuição de expedientes. Toda vez que você pensar em automatizar, em vez de fazer manualmente, é necessário usar o conceito de filtros, tá? Toda vez que houver um filtro e a gente pressionar uma varinha mágica, o PJE vai procurar os processos que satisfazem esse filtro e já vai distribuir o expediente automaticamente. Como eu faço isso? Primeiro, você entra em qualquer agrupador desse, qualquer um. Eu vou usar aqui o primeiro, tá? Bem, aí vamos fazer isso para o doutor lá em Capanema. Vamos lá para Capanema. Doutor Luiz Carlos. Você vai ter que dar um clique em Luiz Carlos, porque o filtro ele é feito por defensor. Então, você tem que chegar até o nome do defensor, até a caixa do defensor. Tá ok? Então, eu estou na caixa do defensor e vou criar um filtro para este defensor. É assim que funciona. Aí você vai procurar essa engrenagem bem aqui, ó. Perceba que eu estou em Luiz Carlos, ó. Dá um clique na engrenagem. Luiz, Sim. não atualizou a tela, continua naquela lista dos agrupadores. Poxa, foi mal. Espera aí.
Bem, apareceu a tela aí, acredito, né? Isso. Tá, então, eu dei um clique aqui na aba expedientes, depois fui para este agrupador, poderia ser qualquer um desses agrupadores, tá? Dei um clique neste agrupador, fui lá para Capanema, procurei o procurador Luiz Carlos, dei um clique sobre ele e apareceram 2 expedientes, isso aqui não interessa, tá? O que interessa é essa engrenagem, olha, configurar caixa. E o que é importante antes de clicar nessa engrenagem? Você perceber que você está no procurador correto. Então, todo filtro que eu for fazer agora vai ser atribuído ao defensor Luiz Carlos. Ora eu falo procurador, é engano, tá? É defensor. Então, tudo que eu fizer aqui vai para o defensor Luiz Carlos, tá ok? Então, lá vai. Você dá um clique na engrenagem. E aí aparece aqui, na aba principal, os dados da caixa. O que interessa é isso aqui, filtros da caixa. Tá? Quando você dá um clique em filtros da caixa, aí você tem vários campos que você pode usar como filtro. Eu vou explicar um, mas o resto é semelhante, tá? Por exemplo, eu quero que vá para o Dr. Luiz Carlos todos os processos que tem a classe alimentos, por exemplo. Só está vindo na minha cabeça alimentos. Então, classe, está aqui, olha, classe, e aqui está assunto. Classe, eu escrevo alimentos. O PJ vai pesquisar e relacionar para mim todas as classes de alimento, tá? E aí eu digo, olha, ação de alimentos. Todos os processos de ação de alimentos eu vou escolher. Eu quero que vá para o Dr. Luiz Carlos. Pronto, quando eu salvar aqui, aí o PJ já sabe que quando eu pressionar a varinha mágica, aí ele vai ver, esse processo é de ação de alimentos. Então eu já sei que eu vou ter que jogar para o Dr. Luiz Carlos. É assim que funciona. Ok? Então eu vou salvar aqui, ó. Salvei o meu filtro, tá? Ó, o filtro salvo com sucesso, vou fechar. Pronto. Aí, e a varinha mágica? Que agora eu quero que o PJ procure os processos de ação de alimentos e jogue para o Luiz Carlos. Como é que eu faço isso? A varinha não está aparecendo aqui, ela só vai aparecer quando você der um clique aqui, olha, ou em Capanema ou caixa de entrada. Dá um clique em Capanema, tá? Porque o PJ já sabe, aí ele vai pegar todos os processos de Capanema agora e vai procurar por ação de alimento e vai jogar para Luiz Carlos, se houver, tá bom? Então lá vai. Tá aqui a varinha mágica, ó. Se der um erro, gente, é uma coisa esperada por mim, tá? Então lá vai. Varinha mágica. Pronto, não deu erro. E ele diz o seguinte, olha, não tem nenhum processo que satisfaça esse filtro para eu jogar para o Dr. Luiz Carlos. Pronto. E Luiz? É assim que funciona, tá? Luiz? Sim. Ela está pedindo para você fazer um exemplo seguindo as varas que tem aí nessa pasta, por exemplo. Tá, Ela quer ver por vara também. beleza, então vamos lá. Clique no procurador. Engrenagem. Filtros da caixa. Eu vou excluir isso aqui, tá? Porque não tem nenhum processo com esse filtro, aí no nosso exemplo não adianta. Órgão julgador. Ela prefere o primeiro, o segundo? Ela falou aí? Primeira vara, tá? Não sei se tem processo. Ver o que tem disponível lá naquela pasta, na verdade. Ela quer ver acontecer, né? Vou escolher a primeira vara. Isso mesmo. Lá vai. Primeira vara, vou salvar. Vou fechar. Capanema. Varinha mágica. Olha, 2 expedientes movidos para Capanema Luiz Carlos. Pronto, foi automático, percebe? Então deve ter o que lá para mim? 4, não é? Vou fechar agora, tá? Vou fechar, vou dar uma olhadinha. Olha, 4. Era o 2, pulou para 4. Fechou agora? Sim, tudo ok agora. Bacana. Mais alguma pergunta, gente?
Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer pelo chat, então pelo meu WhatsApp, tá? O pessoal está sem microfone. Tá, eu acho melhor a gente fazer o seguinte, criar um grupo ou jogar tudo no mesmo grupo, sabe? E as dúvidas a gente vai respondendo via WhatsApp, tá? Isso. Agora nós temos outros defensores que estão com algumas dúvidas, tá? Acho que é o momento da gente começar a tentar responder isso. Pois é, o doutor Fábio Rangel até saiu da reunião. Se tem algum defensor que esteja com dúvida aqui, algum assessor, estagiário... Eu acho que não. Tá, então, mas aí não esquece de avisar que eu abri o espaço, tá? Não, tá ok. Está gravado aqui, está E registrado. aí, a partir daí, a gente dá um suporte via WhatsApp. Ok. Tá ok? Então, Félix, era isso que eu tinha planejado. Tá? Caso apareça um outro assunto que a gente não tenha abordado, nem pensa duas vezes, é só entrar em contato comigo. A gente pode dar um outro treinamento, tá? Se for necessário. E aí eu quero que vocês contem comigo. Tá? Se eu não puder no dia e na hora que vocês sugerirem, mas aí eu vou poder com certeza depois. Tá ok? Tá ok. Então, nós te pessoal, agradecemos. tá, eu também agradeço a presença de todos, o tempo de vocês, e contem com o Judiciário no uso do PJE. Contem com a gente. Tá. Sucesso para vocês. Muito obrigado, Luiz. Obrigado mesmo. Gente, boa tarde para todo mundo, tá? Dúvidas pelo WhatsApp. Quem solicitou cadastro, entre em contato comigo, mas eu já fiz quase todos aqui Na verdade, já fiz todos, só estou agora revisando o estagiário, ok? Qualquer coisa, só entrar em contato. Um abraço, gente.